Vamos lá. Vamos lá. E aí? Te assustei? Desculpa. Foi sem querer. Hoje é dia 13 de março, certo? Eu vou começar a ler este livro, Nevernight. Tava na minha lista de leitura fazia um bom tempo que eu queria ver, que eu queria ler. Eu já comprei, inclusive, todos os outros livros, né? Os outros dois, no caso, estão na minha estante de espera. Eu já comprei os 3 de uma vez. Espero gostar, porque imagina, não gosto, já tenho todos os 3, eu vou ter que ler, porque eu paguei e eu vou ter que ler. E é assim que funciona. Pois, esse aqui é o próximo livro. Esse aqui a gente vai estar lendo nesse vlog. Vlog mais ou menos, né? Eu vou ler com vocês a sinopse, que tá aqui. Eu vou ler com vocês a sinopse para conhecer um pouco mais a história. E aí, a gente parte para os próximos dias. Porque não tem muito o que falar, né? Esse aqui é o livro. Eu tava muito afim porque, eu achei a capa linda. Eu amei essa capa. Eu achei ela super sombria. E achei super legal a capa. Então, eu fiquei muito interessada. E depois que eu li a sinopse, isso realmente me instigou a ler mais. Porque eu gosto muito desse tipo de personagem que foi apresentado, né, na sinopse. Então, eu fiquei bastante curiosa pra ler ainda mais, fora a capa bonita. Então, quando eu tiver oportunidade, eu comprei o livro pra ler. Então, eu vou ler a sinopse e aí eu volto a falar com vocês quando eu tiver chegado aos 25% da leitura, certo? Pra quem não assistiu, ou pra quem não assistiu, no caso, o primeiro vlog, né, o do brinde de cianureto, eu faço isso aqui em todos os meus livros. Esse post-it azul, ele tem os significados das marcações que eu faço com estes post-its aqui. Quando eu boto aqui na lateral, ele tem o significado de cada um. Ao final do vídeo, eu mostro melhor e explico melhor o que eu faço com cada um, né? O processo que eu faço quando eu termino de ler. Então vamos à sinopse. A história sobre Mia Corvelli, nem todas verdadeiras. Alguns a chamam de Moça Branca, ou a Faz Rei, ou o Corvo, a matadora de matadores. Mas uma coisa é certa, você deveria temê-la. Quando ela era criança, Darius Corvelli, seu pai, foi acusado de insurreição contra a República de Itreia. Mia estava presente quando o carrasco puxou a alavanca. Viu o rosto do pai se arroxeando e os seus pés dançando à procura do chão enquanto os cidadãos de Godsgrave gritavam traidor, traidor, traidor. No mesmo dia, viu a mãe e o irmão caçula serem presos em nome de literalmente o deus da luz. E embora os 3 sóis daquela terra não permitiam que anoiteça por completo, uma escuridão digna de trevas tomou conta da menina. As sombras nunca mais alargaram. Mia, agora com 16 anos, não se esqueceu daqueles que destruíram sua família. Deseja tirar a vida de todos eles. É por isso que ela quer se tornar uma serva da Igreja Vermelha, o mais mortal rebanho de assassinos de toda a República. O treinamento será árduo, os professores não terão misericórdia, não há espaço para amor ou amizade. Seus colegas e as provas poderão matá-la. Mas, se sobreviver à iniciação, se for escolhida por Nossa Senhora do Benedito Assassinato, o maior massacre do qual se terá notícia poderá acontecer. Mia vai se vingar. Então, eu achei super interessante, como vocês podem ver. É uma história super leve, super tranquila. Mas eu gostei bastante da ideia da personagem correr atrás disso pra se vingar da família. E eu acho interessante o enredo com relação ao desenvolvimento de personagens nesse sentido. Eu quero muito, muito ver o que vai acontecer com ela. Se ela vai começar nessa coisa de vingança, né? Nessa vontade de vingança. E o que vai acontecer durante esse livro e os outros 2. Se ela vai mudar, se ela vai continuar com isso, se ela vai conseguir fazer o que ela quer. Se durante o período ela vai mudar os pensamentos dela. E eu quero muito acompanhar essa questão da personagem, sabe? Esse desenvolvimento, a possível ou não mudança dela. Então eu tô muito curiosa pra saber. E tem mais uma coisa que eu abri ontem o livro pra ler que eu não sabia que tinha. O livro tem mapa. Eu fiquei tão feliz quando eu vi. Tem 2 mapas. Tem esse aqui e tem um outro virando a página. Tcharam!
Então, eu tô muito ansiosa pra ler. Eu adoro mapas, mas às vezes eu sempre esqueço de acompanhar a leitura no mapa. Mas eu acho muito legal quando tem. Então, a possibilidade de ver os locais pelo mapa já é intrigante o suficiente. Então, é isso. Vejo vocês quando eu chegar a 20%, 25% da leitura. Até lá. Então, pessoal. Oi. Primeiramente, quero pedir desculpa pela qualidade da luz. Está chovendo onde eu moro. Então, tá bem ruim. A luz tá bem escuro aqui. Assim, tá escuro na medida do... Então tá bem escuro aqui, diferente do que geralmente seria. Porque aqui geralmente é muito claro, tem muito sol. Então eu peço desculpas pela má qualidade da luz, antes de começar. Pois bem, estou aqui para atualizar vocês sobre as leituras de Nevernight, das crônicas, o primeiro livro das crônicas da Quase Noite. Eu, atualmente, hoje, dia 21/3, eu estou em 40 e poucos por cento. Não tenho certeza quanto. Eu acabei de ler, estou em 40 e poucos por cento. No sábado, eu cheguei aos 25%. Pensei em gravar o vídeo no domingo, mas eu não consegui tempo para gravar. E no domingo, eu não li só os 30 minutos que eu tiro todo dia, mas eu consegui ler mais por ser fim de semana, né? Como eu já expliquei no vídeo anterior. E se você não explicou, e se você não assistiu o vídeo anterior, lá no final do vídeo eu explico novamente. Então eu li mais no sábado também, foi quando eu cheguei aos 25%. No domingo eu tive mais tempo para ler, então eu consegui adiantar bem mais a leitura. E hoje eu cheguei aos 40 e pouco por cento do livro, o que, bom, né? Eu já passei da parte 2 do livro, então eu já dei uma adiantada boa. Eu já li essa parte toda que já tá com marcações, ó. Já li isso aqui, falta isso do livro. Eu tô quase em 50% já, então a história tá boa. Eu tô gostando bastante da personagem, da Mia. Ela é uma personagem muito, assim, diferente do que tem em algumas histórias de fantasia. Daquela coisa da personagem sempre ter receio de fazer as coisas, de não aceitar certos poderes que tem, de não acreditar no potencial e ficar naquele mimimi que às vezes é meio chato. Que ao invés de só vai e resolve o que você tem que fazer, ela fica nessas coisas e isso me irrita um pouco. Esses outros personagens. A Mia não. Então eu tô gostando bastante da forma que ela reage às coisas, a inteligência dela. Ela é meio burra às vezes, Porque ela, às vezes ela tenta chamar a atenção de formas que não seria o ideal e aí acaba tendo consequências muito pesadas, né? Porque esse também é um detalhe importante. Esse livro, logo no começo, tem uma breve explicação de que a história, ela não vai, né, a narrativa, ela não vai mascarar certas coisas. Então, o linguajar, ele é bem direto, ele não poupa, não fala, assim, usando outros tipos de palavras para explicar certas coisas, né, que acontecem. Então, é bem direto, é um vocabulário bem aberto. Então, às vezes a personagem, ela consegue ser burra e, enfim, faz merdas que atrapalham ela, enfim. Esse livro tá sendo ótimo de ler. Assim, não sei quais eram as minhas expectativas com relação à história, mas pelo que eu já li até agora, eu tô gostando bastante. A personagem é legal, os outros personagens que são inseridos também são bons, assim, estão sendo construídos, né, à medida que o tempo passa, então bastante coisa ainda vai acontecer, né, porque eu não cheguei nem na metade do livro ainda. Bastante coisa ainda vai acontecer, tem algumas cenas que eu tô muito curiosa pra ver como é que elas vão se desenrolar. Algumas coisas que a Mia ainda vai aprender no decorrer da história, que eu quero ver como é que vão ser passadas pra ela, como é que ela vai reagir aos personagens que ela tá interagindo, né, aos novos amigos, aos novos inimigos que ela pode fazer ou não. Eu tô curiosa pra saber mais dessa parte dela, como ela vai reagir, porque por muito tempo ela foi uma garota solitária, né? No começo do livro você vê que ela foi uma garota muito solitária. Então eu queria ver como é que o autor vai desenrolar isso, né? Como que a Mia vai reagir a essas coisas. Além disso, tem uma coisa que eu não gostei no livro, que me incomoda um pouco, mas que eu entendo a necessidade de estar ali. O livro, ele tem algumas notas de rodapé.
Algumas notas de rodapé parece que é uma terceira pessoa conversando com você. Então, às vezes, ele dá umas opiniões que são até engraçadas, que são meio irônicas, né? Que deixam um pouco leve algumas situações pesadas da história. Mas, às vezes, essas explicações, porque provavelmente o autor não quis colocar uma narrativa, um ou dois parágrafos grandes para explicar certos termos da história, né, dentro do parágrafo do livro, como se fosse a própria, né, Mia descobrindo, ou etc., como poderia ser feito, às vezes as notas de rodapés ficam enormes. Tem nota de rodapé que pega metade da folha. E às vezes o conteúdo da história fica tipo esse pouquinho e todo o resto da folha é nota de rodapé. Com 3, 4 parágrafos, e às vezes a nota de rodapé vira para outra página. Eu não gostei, assim, desse tamanho de nota de rodapé. Eu acho que as notas de rodapé que são pequenas, até que tudo bem, fazem parte ali do desenvolvimento, é uma pessoa conversando com a gente, então torna um pouco, como eu falei, né, leve e distrai um pouco do que está acontecendo na história de uma forma muito pesada. Então é diferente, mas as grandes, eu acho que o livro ficou grande demais assim, em tamanho, porque a diagramação teve essa questão da nota de rodapé. Então, às vezes, a quantidade de coisa que eles podiam tratar na folha, né, sobre a narrativa, não tinha espaço para ter. Então, o livro ficou maior, né, teve mais páginas por causa dessa questão das notas de rodapé. Eu entendo a importância delas, porque realmente tem horas que tem alguns termos que são bem da vivência dos personagens. E colocar para um personagem dentro da própria história explicar aquele termo que para ele é tão comum, soaria esquisito, né? Se o personagem... Parecia que o personagem era meio estúpido ou algo do tipo. Então eu entendo a importância das notas de rodapé. O que me incomoda é o tamanho. Que talvez essas grandes, se fossem colocadas em uma página no final e na nota de rodapé, tipo, indicasse algo tipo ler na página tal e você, né, ler lá essa informação extra, eu acho que poderia ter sido aproveitado melhor as páginas. Não sei, é minha opinião com relação a isso. Eu preferiria dessa forma, de ter que mudar, tipo assim, de ir até o final do livro pra ler a nota de rodapé. Eu não me importaria em fazer isso, porque às vezes demora páginas e páginas pra acontecer. Não é como se toda página tivesse uma nota de rodapé, mas eu acho que teria aproveitado muito melhor a diagramação do livro fazendo desse formato. Então é importante que tenha nota de rodapé, mas eu acho que poderia ter sido feito de outra forma. Não que sejam ruins, às vezes o que é contado na nota de rodapé complementa o momento que a personagem tá passando e tal. Mas por serem muito grandes, às vezes eu fico meio perdida. Principalmente porque às vezes o termo tá no meio de um parágrafo. E aí pra você talvez entender o resto do parágrafo, você tem que ler a nota de rodapé. E aí você lê a nota de rodapé, às vezes é uma outra história. E quando você volta para parágrafo, você já tá perdido. Tipo, acontece comigo. Eu já fico perdida do que eu tava lendo antes. Enfim, eu acharia mais fácil outro formato. Mas eu acho que foram só essas coisinhas que me incomodaram. Como eu disse, eu tô gostando da história até agora. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer, que eu estou curiosa pra ver como é que vai se desenrolar. Tem alguns detalhes sobre a personagem que ela ainda não sabe, que ela ainda não descobriu, que ela não tem ideia de como usa a força que ela tem com relação a um certo tópico, ou o que ela é de verdade. Enfim, tem umas coisas bem profundas da personagem que ainda está pra ser trabalhado e eu quero muito ver isso. Não que, assim, eu não espero que isso seja feito totalmente no primeiro livro, porque são mais 2, né? Mas eu gostaria muito de entender mais sobre os poderes da personagem, né? Por enquanto, que ainda não explicou. Já mostrou algumas coisas que ela sabe fazer, mas com certeza tem muito mais. Então eu tô ansiosa pra ver essa parte também. Como eu já apareci pra vocês, tô aqui em quase da metade do livro, eu não sei quando que eu iria aparecer novamente. Se vai ser quando eu realmente fizer 50% para responder alguma dessas perguntas que eu quero resposta, né? Ou se eu apareço só quando eu estiver no final do livro para dar a minha consideração geral com relação à história. Como eu mostrei antes, aqui estão as marcações do livro. Acho que assim dá pra ver melhor. Tá vendo aqui? Tem bastante coisa marcadinha já. Acho que como a página é branca, às vezes dá pra ver melhor, mas
tem bastante coisa já, ainda falta muito pra ler. Então eu acredito que ainda tem muita história pela frente. Então eu tô ansiosa realmente pra ler, eu tô gostando bastante. Então acho que a história vai correr mais rápido. O que eu tô surpresa realmente é que domingo foi literalmente uma semana. E eu até domingo não tinha conseguido andar muito na história. E ultimamente eu tenho lido os livros muito rápido. Tem livro que em menos de uma semana eu termino, ou então em uma semana cravada eu tenho terminado de ler. Quando eu vi que já tava dando uma semana, que eu já tava nesse livro ainda, eu comecei a entrar em um pouquinho de desespero. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô presa nesse livro há muito tempo. Mas eu acho que se for comparar esse livro com os anteriores, ele tem muita coisa. A leitura dele é um pouco mais complicado, porque tem alguns nomes que são diferentes, alguns nomes que precisam de mais atenção na leitura para compreender o que está acontecendo. Fora que ele é um livro maior do que os anteriores que eu li, então realmente faz mais sentido que eu demore mais. Mas eu não estou preocupada da demora ser com relação à história, né? Como eu disse, eu estou gostando. Então, eu espero voltar logo para falar com vocês sobre o que eu tô achando e dar mais informações com relação à história. E é isso. Vejo vocês na próxima atualização, que não sei se vai ser quando eu terminar, se vai ser quando eu chegar aos 75%, eu não tenho certeza. Acho que vai depender muito do que acontecer no resto dessa semana. É isso. Vejo vocês, então, em breve. Até. Até qualquer outro dia. E aí, pessoal? Voltei pra fazer a atualização final do livro dessa vez. Eu cheguei nos 50%. Eu acho que na sexta. Eu cheguei nos 50% na sexta-feira. Mas eu achei um pouco desnecessário vir falar, porque eu sabia que no sábado eu iria ter mais tempo pra ler. Então seria mais útil vir logo falar do livro, né, do que eu achei do final. Então, hoje é 27 de março, domingo, eu terminei de ler Nevernight ontem, pra ser sincera. Eu terminei de ler ontem à noite, passei o dia lendo, faltava, né, pouco, então eu falei, vou dar o gás e vou ler, então eu terminei ontem à noite. Como não dá pra gravar o vídeo de noite, porque eu não tenho iluminação e etc, então estou aqui gravando pra vocês no domingo, mas eu terminei ontem essa leitura. Então, como dá pra, não sei se vai dar pra ver por causa da luz, mas tem bastante coisinha marcada, né, aqui no livro, bastante coisinha marcada. E como eu disse, né, quando eu cheguei nos 25%, algumas coisas da opinião que eu dei anteriormente, elas se mantêm. Principalmente quando eu tô falando da questão das notas de rodapé. Depois daquele vídeo, durante a leitura, tiveram outras notas de rodapé que começavam numa página, tipo assim, no final, e do outro lado era isso aqui de nota de rodapé, deixando, acho que, vamos colocar 5, 6 linhas do que era realmente a história na página. Então, assim, eu tenho certeza que esse livro só ficou com 600 páginas por causa dessa diagramação da nota de rodapé, porque ocupava muito espaço do conteúdo realmente do livro. Mas, como eu também comentei, muitos dessas notas de rodapé, elas eram interessantes para complementar a história, elas ajudavam bastante a entender alguns significados de alguns termos, ou entender algumas histórias por trás. Elas realmente traziam algumas informações que não faziam sentido colocar na história como a personagem contando. Então, fez bastante sentido, mas eu acho que, de novo, ficou muito grande em algumas páginas. E essas que foram maiores poderiam ter sido reduzidas ou então terem colocado no final com uma anotação de veja a página tal no final, entendeu? Anotação tal na página tal. Eu acho que faria mais sentido para aproveitar mais páginas, né? Mais o tamanho da página no livro. Fora isso, com relação à história em si, eu dei 4 estrelas. Eu gostei bastante do livro. Ah, mas por que não foi 5? Porque não eu só dou 5 estrelas para aqueles livros que quando eu tô lendo, eu sinto, tipo, algo... Sabe aquela sensação de, meu Deus, que perfeito, né? Que livro bom de ler, do início ao fim. Como eu falei no começo, eu me incomodei com algumas coisas, mas isso não é uma... Como é que eu posso explicar? Isso não é um motivo para ter dado 4 estrelas. Eu gostei bastante da história.
Eu tô bastante curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu já tenho, né, os outros 2 livros da continuação comigo. Então, né, já tá ali. Em algum momento eu vou estar lendo eles, né, os outros 2. Então, eu já tenho a continuação, né? Eu já tenho como saber o que vai acontecer. É isso que eu tô querendo dizer. Mas eu gostei bastante do livro. A história da Mia é bastante triste. Eu achei bastante triste. É uma personagem que perdeu muita coisa e continua perdendo ao longo da história. Ela, em momentos nem... Sabe quando você começa a torcer pela personagem? Tipo, pelo menos algum ponto positivo, alguma coisa boa ela tem que ter durante toda essa trajetória, porque senão você perde a esperança também, junto com o personagem, de que coisas boas podem acontecer. Então é uma história muito triste. O livro, ele não tem muita censura dos termos, das explicações e das narrações com relação ao ambiente ou sentimentos de alguns personagens. Até nas falas eles são bem diretos, né? O livro é bem direto e eu não me importo com isso, eu achei bom. Eu acho que pra história, essa linguagem mais direta, mais aberta, sem muita censura de algumas palavras, ajudou bastante a completar a história. Acho que fez parte do universo ser assim. Então, isso não é uma coisa ruim. É só uma informação que eu acho importante falar, né? Eu não achei, eu até procurei, mas eu não achei classificação indicativa. Então, eu acho que independente dessa forma direta do autor, né, e dos tradutores terem colocado a narração da história, eu acho que não tem problema, né? Mas, enfim, é um livro muito direto. E como eu tava falando, a Mia, ela é uma personagem, assim... pelo menos você que não passou por muitas perdas, né? Quem não passou por muitas perdas não consegue se identificar muito com ela. Porque as perdas que ela teve foram, assim, muito rápidas. Ela perdeu... De repente ela tinha tudo e no dia seguinte ela não tinha mais nada. Foi literalmente em torno de 24 horas o mundo dela virou do avesso. Então, é muita coisa pra uma personagem ou qualquer pessoa assimilar de uma vez, né? E, enfim, tiveram vários percalços no caminho, ela teve várias dificuldades durante esse processo. Então, assim, ela é uma personagem triste, desconfiada, ela fica naquela de preciso resolver esse problema pra ser feliz, ou então só porque eu tenho esse sentimento de vingança e eu quero resolver isso, pra me livrar desse sentimento. Então eu sinto que ela é muito assim. Então eu gostei da forma que a personagem ela foi mudando, né, durante o livro. Porque ela começa bem assim, eu quero fazer isso, eu quero entrar nessa academia de assassinos, eu quero fazer isso porque eu quero vingar a minha família. E durante a história, ela se vê em vários momentos, em várias decisões que afetariam muito o futuro dela dentro dessa academia, vamos colocar assim, de assassinos. Ela se vê tendo reações que nunca imaginaria que fosse ter. Ela se vê fazendo amizades que nunca imaginaria que fosse fazer. Ela percebe que no meio do caos ela pode encontrar calma em algumas amizades, em algumas relações ela consegue ter esse momento de paz dos pesadelos que assombram ela há muito tempo. Então eu achei interessante ver esse crescimento da personagem, porque no começo ela tava muito, eu faria tudo pra entrar nessa igreja e vingar minha família, e no final ela já tava numa situação de, será que eu realmente faria tudo? Então ela começa a mudar o pensamento durante a história, durante o que acontece no livro, né, durante as perdas que ela tem, durante as decisões que ela tem que tomar, os acontecimentos, os desafios que ela tem que enfrentar. Então tudo isso ajudou a moldar muito a personagem. E não que ela tenha mudado em questão de objetivo, mas ela mudou a forma que ela encara as coisas, né? Ela amadureceu durante a história. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente vê em alguns livros assim, que a personagem ela começa de um jeito e ela termina um pouco mudada, mas não tem não é tão relativo assim a mudança, sabe? Não é uma mudança grande que você percebe essa diferença. A personagem no começo ela, eu quero ser isso, no final ela ainda quer ser aquilo, mas ela tem um pouquinho mais de consciência com relação a essa escolha que ela fez. A Mia não, nesse livro não, ela percebeu que essa escolha que ela tinha feito aqui no começo poderia ainda ser a mesma aqui no final, mas que ela usaria esse final de forma diferente, sabe? Então teve um crescimento muito grande, muito bom na personagem. Eu gostei bastante
por isso. Fora que o elemento fantástico da história é incrível. O cara criou um universo enorme, tem mapa no livro que você acompanha os locais, as descrições dos locais. Eu ainda fiquei um pouco confusa, porque ele usa uma cidade que é com base numa caixa torácica de um bicho enorme, que tipo, então tem os medulares, tem quem morou nas costelas, e eu fiquei meio perdida. O mapa ajuda, mas é muito detalhe assim de informação de ambiente, que é aí que entram as notas de rodapé, e por isso que eu achei que elas são importantes para estarem no livro, mas, né, como eu comentei, não dentro assim, porque elas explicam bastante detalhe de como isso aconteceu, né, de como eles chegaram a essas costelas, o que eles acharam, por que chamaram daquele jeito, enfim. Existem muitos detalhes nessa história e isso ajuda na imersão, ajuda bastante. Nas explicações, alguns termos, a troca de nomes de feriados que que é comum para todo mundo, né? Porque isso emerge bem na história, então isso é bem interessante. Eu gostei bastante assim do universo, da personagem. E eu também gostei dos outros personagens que foram apresentados na história. E eu achei interessante que, às vezes, muitos dos secundários, eles estão ali para guiar a personagem principal, né, a protagonista. Eles ajudam a protagonista a seguir nesse caminho. Só que, às vezes, a gente não tem tanta história dos personagens, assim, esses outros. A gente só sabe a história da protagonista do início ao fim. E, às vezes, a gente entende um pouco da história do antagonista pra entender um pouco das motivações do porquê ele é o antagonista. Raramente a gente tem um desenvolvimento bom de personagens secundários em um livro de fantasia que tem muita coisa pra ser tratada, mas nesse não. Nesse a gente tem vários personagens secundários que, à medida que se relacionavam com a protagonista, a história deles também era contada através assim de conversas, e eu achei isso muito legal. Porque muitos personagens ali a gente conheceu o motivo deles estarem também na academia de assassinos, de por que eles estavam ali e o que eles pretendiam fazer com esse conhecimento que eles estavam conseguindo naquele lugar. Então foi muito bom, sabe? Foi bastante bem feito, eu achei, a introdução dos personagens secundários e também da forma que o autor conseguiu contar a história de cada um, sem perder a essência, sem ficar cansativo, sem ficar aqueles discursos enormes de conversas que às vezes não entregam nada ao leitor. Então foi muito bem feita a história, eu gostei bastante dos personagens secundários, do ambiente, da personagem principal, principalmente assim, o crescimento que ela teve. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos, de verdade, porque pelo que eu entendi, o objetivo inicial dela, ela não vai mais tanto correr atrás desse objetivo. Ela mudou, aí o que ela quer fazer agora é outra coisa. Foi o que eu entendi, né, do final. Ela conseguiu o que ela queria de certa forma, mas não totalmente. Porém, pelo que mostrou o final do livro, ela ainda tem outras coisas mais importantes para fazer na frente do primeiro objetivo agora, né, depois de todo esse crescimento, toda essa realização que ela teve durante o livro. Então eu não sei, eu quero saber o que vai acontecer. Uma coisa que eu fiquei chateada com o livro foi que tiveram 2 personagens que morreram que eu fiquei muito triste, porque não fiquei triste de chorar e tal, mas eu fiquei um pouco decepcionada porque eu queria muito ver a interação dela com esses 2 personagens no final do livro, depois de passar por tudo que ela passou, depois, principalmente do final, que tem uma mudança tem um plot twist muito grande na história, assim, que pelo menos eu não esperava. Eu fiquei um pouco chateada porque eu queria muito ver essa interação desses 2 personagens com a Mia no final, né, dos próximos livros. Mas infelizmente os 2 morreram. Então não tem como nem, tipo assim, eles sumiram, não apareceram mais. Não, eles morreram. Eles simplesmente não existem mais na história. Então assim, eu fiquei muito triste porque eu queria muito ver essa interação. E um deles poderia ajudar muito a Mia nas próximas jornadas. Só que eu acho que exatamente essa a questão. Os 2 precisaram morrer para que a Mia pudesse seguir, sabe? E eu entendo bem isso. Acho que o autor ele fez bem isso de esses personagens, eles são importantes para Mia, tanto em forma de crescimento pessoal quanto o crescimento assim, de força de poder dela. Então eu acho que a morte deles foi significativa para o desenvolvimento da personagem. Então
Infelizmente eu fiquei triste, mas eu entendo. Entendo por quê. Pois é isso. Esse é o vlogzinho. Não um vlog, né? Mas uma resenha diferente da leitura de Nevernight. Tá aqui. Como sempre no final do livro, né? Eu tenho essas marcaçõezinhas, que cada cor significa uma coisa. Então os rosas são interações entre personagens, azuis, informações sobre a trama, laranja, descrição de sentimento, local, verde eu coloco para a personalidade dos personagens e o amarelo são frases que eu acho que são importantes e que fazem um desenvolvimento para a história e que eu também me sinto impactada de alguma forma. Eu não sei se vai dar pra ver bem por causa, né, da luz, mas ó, essas aqui são as cores, tem essas cenas marcadas. Como eu faço nos outros livros, tá aqui essas anotações aqui no cantinho, porque se eu esquecer, tem ali. E aqui está a minha anotação, que está entrando em todos os livros, com a classificação, né, que eu falei que foram 4 estrelas, a data de início da leitura e a data que eu finalizei junto com a minha breve consideração sobre a história e os personagens. Então fica aqui registrado no livro, bonitinho, para caso eu queira ler depois ou alguém queira ler mais pra frente e queira saber o que eu achei. Então, Nevernight concluído, terminei ele ontem, depois de 2 semanas, eu acho, um livro de 600 páginas em 2 semanas, né? Eu achei que seria mais rápido, mas eu acho que foi um tempo bom para essa leitura, eu consegui aprender bem, tipo assim, me prender bem na história, no caso, e me aproveitar bem a leitura, é isso que eu quis dizer. Eu pude aproveitar e me imergir melhor na história com esse tempo que eu tive com o livro. Agora que eu já terminei esse, o próximo livro da leitura já está aqui comigo, é Daisy Jones and the Six. Esse é o próximo livro que eu estarei fazendo os vídeos, né? O próximo vlog vai ser deste livro. Então, eu começo a ler ele exatamente hoje. Então, mais tarde já deve estar no meu Scooby, pra quem me acompanha lá também, quem quiser acompanhar à medida que eu for lendo, né? Eu sempre atualizo lá o histórico de leitura, então daqui pra mais tarde já vai ter lá a primeira porcentagem. Então esse aqui é o próximo livro que eu estou lendo. Por que você não vai ler logo a continuação? Porque eu arrumo meus livros em ordem de compra. Então quando eu compro os livros, eu arrumo na minha estante de leituras pra fazer na ordem que eles chegam. E eu comprei o primeiro junto com esse aqui em uma caixa, e os outros 2 eu comprei depois, então eles chegaram depois. Então na ordem esse aqui já vinha antes. E eu sou muito meticulosa com essas coisas, então eu não iria simplesmente mudar a ordem pra ler logo o segundo. Fora que eu acho que ter uma pausa de um livro grosso, grande, com muitas assim cenas pesadas, né, cenas tristes. Não que esse aqui também não vá ter cena triste, eu não sei ainda, mas eu acho que um livro pesado daquele, como eu achei assim, uma leitura grande, esse aqui vai dar uma pausa boa pra dar uma descansada na leitura antes de seguir pro resto das histórias. Então, Daisy Jones é o próximo. E é isso, eu acho que esse é o vlog, a gente termina por aqui. Mas tem uma coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês. A minha ideia inicial era simplesmente fazer isso, aparecer quando eu tivesse a atualização das leituras, né, no começo apresentando o livro, ali entre a cada 25% da história, dependendo, né, da situação em que eu parei. Como eu comentei, né, do Nevernight, eu não achei necessário aparecer pra falar dos 50%, porque no dia seguinte eu ia matar esse resto, então não faria sentido parar pra gravar um vídeo só pra esse 50% para no dia seguinte, né, falar, terminei. Então, a minha ideia era fazer isso, atualizar vocês à medida que apareço, né, só com as leituras. Porém, eu quero saber se vocês gostariam de ver mais coisas do meu dia a dia durante o período que eu tô lendo os livros, né, de cada vlog, porque eu tô escrevendo o meu segundo livro, eu tô estudando pro Enem, nesse meio período também eu trabalho, então eu queria saber se vocês gostariam de ver mais um pouco dessa parte também, ou só ficar nessa questão dos livros, porque aí eu gravaria tudo de uma vez e vocês teriam as atualizações dessas informações durante a leitura dos livros, né, que eu for lendo. Seriam poucas partes, eu não iria colocar muita coisa, até porque eu sou mais de fazer as coisas que eu tenho que fazer do que ficar gravando em específico o meu dia a dia, até porque eu não saio de casa, eu não faço muita coisa, então não tem muita novidade pra falar. Mas eu gostaria de saber se vocês gostariam de acompanhar, pelo menos a minha parte de estudo e de escrita do meu livro, vocês gostariam de saber mais sobre o processo enquanto eu tô escrevendo, de ter alguns comentários aqui e ali dentro desses vídeos.
Eu gostaria de saber. Deixem nos comentários, por favor, se você chegou até aqui no vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, da minha resenha, da minha opinião do livro. As links importantes nas minhas redes sociais estão todos linkados na descrição com o link direto para ser mais fácil. Meu Instagram, o Instagram do meu livro também tá linkado ali embaixo. O meu Scooby para quem quiser me seguir lá. O meu blog para quem quiser ter acesso a algumas das histórias que estão lá. E, obviamente, os links para as coisas que eu escrevi, as histórias que eu escrevi também estão linkadas fáceis na descrição do vídeo. Se tiver interesse em conhecer alguma dessas histórias, se quiser comprar o meu livro, tá tudo na descrição, fácil, explicadinho pra vocês. E eu acho que é isso. Um beijo. Vejo vocês quando eu for falar sobre Daisy Jones and the Six. Tchau, tchau!